Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Café, Caneta e Papel. Eu sou o João e é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Se você é novo no canal, assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que tem uma novidade para você. E você que já nos acompanha, pode continuar nos assistindo que você também tem a certeza que algo inédito virá aí nesse vídeo. Hoje eu vou elencar 3 erros que muitos autores, muitos escritores, criadores de e-books, em livros digitais, conteúdos digitais estão cometendo e são, no meu ponto de vista, erros cruciais que comprometem a integridade e até mesmo a autoridade, né, a imagem que aquela pessoa está criando no seu portfólio, está criando justamente para outras pessoas. É interessante que fazendo aqui uma contextualização, houve uma intensificação muito grande na criação de livros digitais e até mesmo de publicação de livros. Antigamente, publicar um livro era muito desafiador. E as pessoas não faziam isso, as pessoas tinham dificuldade de fazer isso e achavam justamente que era um bicho de 7 cabeças. E isso é fato, não é um bicho de 7 cabeças. Você publicar um livro, você publicar um e-book. Porém, existe um grande problema que eu sempre falo. Eu sou muito contra extremos. Extremos nunca é algo bom, nunca é algo propício. Seja para o extremo de que é impossível você escrever um livro, seja para o extremo que é muito fácil você escrever o livro, basta você pegar um chat GPT da vida ou um Gemini e estruturar ideias, colocar, copiar e colar e... Não é por aí. Eu acho que esses dois extremos eles são muito prejudiciais para os autores, prejudiciais para os leitores. Por que, João, você está falando isso? Porque um livro é uma junção, é o conjunto de ideias com, no caso, conhecimento, com aplicação prática, com disciplina, horas de dedicação, e que você coloca ali justamente a sua identidade. Então as pessoas elas estão ou não querem fazer porque acham muito desafiador, ou querem fazer de qualquer jeito, não colocando a sua característica, a sua identidade naquele texto, fazendo com que, vamos dizer assim, a inteligência artificial, que era para ser uma ferramenta facilitadora, ela se torna a autora principal, por exemplo, de muitas obras. É o que tem acontecido muito. Comenta aí se você já viu ou já comprou um e-book, um produto ou um curso que está robotizado, ou seja, o autor deste curso, o autor do livro, é basicamente a IA, não é o autor. Então comenta aí embaixo se você já passou por essa experiência. O intuito não é denegrir ninguém, não. O intuito é só saber se vocês estão justamente vendo, percebendo essa situação. Eu vou colocar 3 erros aqui que muitas pessoas estão... Na verdade, são princípios que as pessoas estão errando, né? E o primeiro deles primeiro princípio, propriedade. As pessoas, e o grande erro é as pessoas, elas estão criando e-books e elas não têm propriedade naquilo que elas estão falando. Gente, não adianta. Se você não sabe o que você está falando, por favor, não fale. Por quê? Porque as pessoas elas acham que você sabe sobre aquele determinado assunto. Eu sei que existem pessoas que possuem propriedade em determinadas áreas que às vezes elas não têm nenhum bacharelado, às vezes ela não tem nenhuma capacitação, porém ela tem um aspecto muito relevante, que é a parte prática, a aplicação prática, ela tem experiência naquilo. Então, assim, ela tem uma propriedade em falar algo, mas pessoas que não sabem nem o que estão falando querem criar e-books e querem ser autores renomados, mas elas nem sabem o que está escrito. Por quê? Porque ela simplesmente colocou uma ferramenta para fazer esse e-book, para fazer esse curso. E você está adquirindo aquilo, achando que aquela pessoa que é a criadora original, e na verdade ela não é, mas na verdade ela só está querendo lucros, ela só quer gerar receita e não legado. Ela não quer agregar valor, ela não quer gerar legado, ela quer gerar receita. Isso é um grande erro, você não pode cometer. Você que está assistindo esse vídeo, preste atenção com relação a isso. Para você falar de alguma coisa, você tem que ter propriedade. Então eu estou aqui falando justamente de canal de escrita. Inclusive, eu tenho um curso
escrita nota 10. Eu vou deixar o curso aqui no link na descrição, né, deste vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhada, fique à vontade. Então, assim, minha experiência, eu tenho mais de 5 anos já na área da escrita. Eu já escrevi já mais de 7 livros. Então, eu aprendi com o tempo, eu me apliquei, eu me capacitei para justamente entregar algo que eu tenho de valor e que eu posso compartilhar com você, que você pode aprender de alguma forma. Então, assim, existem coisas, e eu não estou aqui tirando, eu não estou querendo tirar aqui a animação, a motivação de ninguém, pelo contrário, eu estou trazendo uma conscientização com relação a isso, para você não se expor, que às vezes tem muitas pessoas que têm dúvidas. Por exemplo, tem gente que comprou meu curso, ou até mesmo comprou meu e-book, e gostariam de debater, João, sobre esse ponto. Eu acho que você poderia me explicar um pouco melhor. Aí eu vou e explico. Olha, João, nesse ponto de vista, eu acho que eu discordo de você. Eu vou e explico o meu ponto de vista, a pessoa entende ou às vezes ela não entende. Mas onde eu quero chegar? Você precisa saber o que você está falando. Senão você vai passar vergonha, e a pior coisa é isso, é você ficar passando vergonha. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. O segundo aspecto, o segundo erro que as pessoas elas estão cometendo, e elas estão ferindo o princípio da autoridade. Está muito relacionado à propriedade. Você só tem propriedade aquilo que você é uma autoridade. Então as pessoas elas não estão gerando autoridade. Por quê? Porque elas não são donas daquele negócio, elas não são donas daquele livro, elas não são autoras daquele e-book, elas não são a personagem principal daquele curso. Então elas não geram autoridade e elas não fazem questão de gerar essa autoridade. E isso compromete muito, porque a autoridade ela anda de mãos dadas com credibilidade. Então, se você tem autoridade sobre um determinado assunto, sobre aquele nicho, você tem credibilidade. As pessoas te procuram para você atender a dor daquelas pessoas, para você resolver os problemas que surgem sobre aquele determinado assunto. Então, eu vejo muitas pessoas tentando avançar em superficialidade para tentar um lucro rápido e acabam que elas não pensam no fator domínio, em ter domínio daquele assunto, em ter autoridade daquele assunto, para justamente ela solidificar a sua marca, a sua imagem no mercado com relação a isso. No mercado eu me refiro no modo geral. E o terceiro erro, gente, se você está gostando até agora e esse conteúdo foi relevante para você, não deixa de curtir não, tá bom? Que eu tenho certeza que está te ajudando de alguma forma. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Por fim, o último erro é a questão da oportunidade. Existem pessoas que estão perdendo oportunidades no mercado. E isso é muito interessante, porque existem escritores que, poxa, já tem 60, 70 páginas de livro, e o livro, a cada ano que passa, ele vai gerando, às vezes, mais páginas, e até mesmo depois de muito tempo ele desiste. E aí deixa tudo engavetado, deixa tudo arquivado. Deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você publicar o seu livro, você fechar o seu livro, consolidar, concluir o seu livro e publicá-lo do jeito que ele está, né, de uma forma obviamente conclusiva, você fazendo a estruturação correta, fazendo a introdução, o desenvolvimento, a conclusão do livro, consolidando ali aquele argumento forte que você está fazendo e preparando para o mercado editorial, né, na verdade para o mercado em si. É melhor você fazer isso do que você deixar um projeto no abstrato ou até mesmo deixar um projeto concreto arquivado e você nunca saber como ele resultaria no ambiente da escrita. Então eu falo isso porque eu tenho livros, por exemplo, que eu escrevi que possuem 100 páginas ou até um pouco mais. Mas também existem livros que eu fiz que possuem 71 páginas. Ah, João, mas poxa, você não tem mais conteúdo? Eu tenho mais conteúdo, mas eu fui pelo princípio da oportunidade. Eu poderia esperar mais tempo, mas eu achei oportuno, naquele período, publicar o meu livro com 71 páginas. E outra coisa, você pode fazer uma segunda edição, terceira edição, quarta edição, fazendo uma continuidade do teu livro. Mas você não pode deixar de publicar, você não pode deixar de dar aquele passo da publicação. E às vezes eu falo isso
Aí você vem, João, mas você tá falando, o livro tá incompleto, tá 40%. Eu não tô falando nesse caso, não. Se você não estruturou ainda nada e não fez nada, faça. Mas eu tô falando das pessoas que têm um livro, às vezes, com 70% feito, 80% já estruturado, falta só um detalhe. Poxa, se esforça, tenta consolidar, publica. Depois você tenta complementar. Eu vou fazer isso com meus outros livros. Vai ter segunda edição, terceira edição. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele nunca se esgota. Ele sempre vai se renovando, ampliando. Então, nossas vidas, a nossa jornada de vida é assim mesmo. Então, não perca essa oportunidade. Que às vezes você precisa às vezes de perna para publicar 2, 3 livros. Publica o primeiro. Tenta lançar o seu e-book, faz um lançamento bacana. Eu vou falar depois sobre essa questão de lançamento de e-book aqui nos vídeos aqui do canal. Mas eu acho que é muito oportuno você fazer isso. Que aí você vai agregando e as pessoas querem ler os seus livros. E aí você não pode perder o timing da divulgação, o timing do lançamento e até mesmo da venda do seu e-book para as pessoas que elas querem e elas não querem por muito tempo, que depois elas vão querer outras coisas e aí você vai perder justamente a oportunidade. Então comenta aí embaixo também se você está aí, João, eu tô quase acabando o meu livro, estou quase concluindo o meu livro, meu e-book, falta só um detalhe. Compartilha com a gente aí que a gente quer sim incentivar vocês e torcer por vocês para que vocês possam publicar os seus respectivos e-books, os seus livros, os seus cursos nesta área, porque é muito importante. Então, gente, a gente vai caminhando para o fim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E, por favor, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir esse feeling, precisa aprender mais sobre esta área e às vezes está com dúvida. Esse vídeo ele foi esclarecedor nesse sentido. E também para você que nos acompanha, por favor, não deixe de compartilhar, de curtir, comentar, compartilhar com alguém, se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima, vamos em frente. Forte abraço.